foi registrado como Rodrigues de Mello. Não sei se foi a família, que era do Luiz, ou se foi o tabelião que assim quis fazer, porque o tabelião naquela época, e ainda hoje é autoridade, né? Ele colocava da mesma forma que outras pessoas tiveram alterado, chegavam lá e disseram, não, você tem que ter, é só o nome do pai. Então, estou dizendo o exemplo, mas ele é Rodrigues de Mello. E eu sempre sou contra de se mexer com a grafia. Por quê? Por exemplo, nesse último livro que eu fiz sobre a imprensa lagoana no Cabo Império, que foi o meu primeiro trabalho de metodologia de pesquisa lá no Recife, na Universidade Federal. O Cícero Pérez perdeu o original, não era nem datilografado, era escrito, naquela época era máquina, né? Era uma velha, o Cícero Pérez achou, depois de 50 anos, e a Secretaria de Comunicação, o governo publicou. Então, eu mandei para o João pediu, né? Ficou sabendo e quis publicar, via da imprensa. Aí chegou uma revisora, disse, olha, não pode ser assim, porque os jornais antigos, todos com aquela linguagem que não se usa mais. Aí eles, não. Vai ser como era. As pessoas têm que entender que, quer dizer, a língua muda, mas você tem que preservar a história da língua, a língua da época, não vai mudar. Aí você tem, ou então você faz uma tradução, a parte faz outro livro. Mas aí tem que ser a linguagem da época. As pessoas vão ler o que pensavam, mas dentro da linguagem da época. Nada de mudar. Aí dá o primor. O primor. Então, não vou mexer. Então, o Rodrigues, para esclarecimento, era Rodrigues. Não se sabe por quê, se foi a família, ele era de origem humilde, ou se foi o próprio tabelião, a autoridade contestável nisso. Então, o que nós temos com este fundador da academia é importante, ele foi um dos fundadores desta academia. Né? Ele está exatamente aqui nos anais da casa como um dos fundadores, foi um intelectual ativo, político, foi deputado estadual, liderou a campanha do petróleo é nosso. Naquela época dizia que o Brasil tinha petróleo, dava cadeia forte, as multinacionais não queriam que tinha petróleo aqui, estava preservando como reserva, e ele liderou a luta contra o fascismo, contra o nazismo, né? Ele foi uma pessoa ativa, foi o primeiro promotor público da capital, foi autor de muitas peças de teatro, eu vou relatar aqui, e ele poesia e filosofia, vários livros, alguns livros, não muitos, sobre ele, do padre Júlio de Albuquerque, Rodrigues de Mello, grande intelectual lagoano, Edinô Bittencourt, no livro faz uma menção a ele, Corrupio Memórias, o Floriano Ivo nas crônicas e depoimentos, o Braulio Leite, o Lima Junto, Silvio de Macedo, Mendonça Júnior, Guedes de Miranda e Clódio Rodrigues, além do Conde Cícero Teixeira de Vasconcelos, que fez o seu obituário na Assembleia Nacional Constituinte, lá no Congresso Nacional, na época, no Rio de Janeiro. Então, é uma figura muito interessante, né? Nós temos um grupo escolar aqui, na Xerox, dedicado a ele, e temos esta medalha não é isso, ali está ali atrás, do Ministério Público, reconhecendo que foi o primeiro intelectual, o primeiro promotor público de da capital. Né? Então, quem é essa figura? E por que hoje as gerações não reconhecem? Bom, primeiro porque nós não temos muito zelo pela memória. Né? Nem sempre a memória
reconhecida e relembrada como era. Segundo, que ele era negro retinto, ele, a esposa, os filhos, tudo. Ora, o Rodrigues, né? Rodrigues, ele era uma pessoa que tinha um brilho imenso, social e cultural. Sabia latim, sabia grego, sabia francês, né? Era pianista, era violonista, né? Era músico, era teatrólogo, era um homem amante do teatro, da ópera, deu até nome às filhas, alguns nomes assim clássicos. Então, isso, numa sociedade racista como era na época que ele viveu, motivava não só uma inveja, mas um ódio. Negro metido, né? Negro metido a besta, aí, natural. Eu me lembro, lá em São Miguel, algumas referências assim de alguns contemporâneos que eles falavam, né? Era negro metido a besta, não sei o que, essa coisa toda. Então, ele, no próprio tribunal do júri, nos casos promotores, os advogados, para mexer com ele, o seu discurso arrebatado, brilhante, que era um grande tribuno, aí chamava lá, dentro da sua peça oratória, negro, falando sobre ele, e ele sentia e ele ficava revoltado. Então, também criou-se um folclore sobre ele, né? Sobre ele, que era camarada, um negro falando latim, falando grego, né? Mas, ao mesmo tempo, há de se reconhecer que muita gente admirava. Ele não chegou à academia à toa, não chegou à Assembleia Legislativa à toa, não chegou à promotoria pública à toa. Então, evidentemente, que pessoas, até o próprio governador Malta, tinha uma admiração muito grande, porque as pessoas que tinham cultura gostavam de conversar com ele, que era uma pessoa de nível, né? E que profundamente. Então, a gente ficou muito na memória alagoana, eu falo, esse folclore sobre o dele, né? Porque por causa do nome da sigla, por causa do latim que ele usava, por causa das citações, orador, mas, ao mesmo tempo, tem que se reconhecer que muita gente da sociedade branca, não se quer o fato, reconhecia o seu mérito e o apoiava e assistia, eu assistia, tanto com dinheiro para ele estudar, como para incentivá-lo a prosseguir a carreira. Então a gente tem que exatamente dar a César o que é de César. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: o movimento negro só se estruturou a partir dos anos 70. Eu acho que nem o movimento afro dá uma relevância pertinente ao Luiz de Melo. É claro que Zumbi e tantos outros extraordinários, Zumbi merece, mas ele é uma espécie de guerreiro urbano do movimento negro, né? Se a gente for assim considerar. Então, Alagoas, né, que era um bastião do legado escravagista, nós tivemos uma população escrava, tivemos escravos, senhores de engenhos de escravos aqui, a população escrava era muito grande. Nós temos um branqueamento absoluto, nós temos as instituições todas sociais e culturais, raramente tem o negro. A gente hoje isso é mais fácil. Hoje, com a evolução da sociedade, já não se pode fazer esse tipo de coisa que se fazia antigamente. Graças a Deus, felizmente, né? A raça é louvada, porque realmente isso é o que nós vivemos, é um momento especial de abolição política, na época em que as ideias republicanas e abolicionistas semeiam o país e trazem para a intelectualidade, a intelectualidade tem uma participação importante, tanto no movimento abolicionista como republicano,
pernambucano, e ele nasceu nesse momento de ebulição e de transição, que seria em 89, 88, 89, mais adiante. Era filho de um fogueteiro, fabricante de fogos. Eu acho que aqui talvez não seja ter conhecimento, mas no interior, né? Eu acho que mais já sabe, fogueteiro, e de Florília Joaquina Rodrigues de Melo, que vendia tapiocas. Né? Antigamente não havia shopping, não havia supermercado, os vendedores de rua. Eu ainda alcancei um pouquinho ainda na década de 50, e no interior ainda se tem. Né? Me lembro do vendedor de amendoim. Amendoim torradinho lá na minha São Miguel, fazia esse amendoim. Era bolo, biscoito, o leite que era colocado também. Então, ele era, a mãe era Florinda Joaquina Rodrigues de Melo, vendia tapioca nas calçadas da rua. Nós temos muitas fotos aqui, né, aqui registradas, fotos daquele grande, foi aqui na nossa academia também, né, que é um dos grandes fotógrafos, como Lavenério, sim, Luiz Lavenério, né, é uma coisa linda, e isso era o sustento dos 8 filhos com ele. E aí, ele teve uma irmã também que faleceu, familiar em Pernambuco, de 1º de março de 1924, com sacrifício e com a ajuda também de pessoas que viam naquela figura uma pessoa de potencial para seguir adiante. Ele conseguiu fazer o curso de Humanidade no Liceu e o bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito do Recife, a extraordinária faculdade que formou gerações, foi importantíssima para a cultura, para a sociedade brasileira e alagoana. Ele iniciou em 1900 e estudou também graças à ajuda de uma família abastada. Né? Muitas vezes, o talento de pessoas humildes são reconhecidas e a gente, quando pode, deve ajudar as pessoas a se elevar. Né? Então, todas as pessoas que não tiveram posses, que tiveram família de origem humilde, e que conseguiram subir na vida, tiveram sempre os seus anjos da guarda, pessoas que não enxergavam a cor, nem nada além do mérito e da caridade, que é a expressão maior do amor, para fazer essas pessoas subirem. Né? Então, a ajuda dessa família foi errada, a família não gostou. Quando ele se resolveu casar, se fez com Cecília Pires Rodrigues de Melo, com quem teve vários filhos: Aderbal, Ercília, Guiomar, Gilberto, Cordélia, Emengarda e Desdemona, aquela figura famosa que nós conhecemos. Né? Você veja que o nome sempre traz, né, conhecimento de uma pessoa que tinha um conhecimento da cultura. Ele cessado, vocês viram também, as pessoas, aí cessou, a família cessou e teve que interromper o curso, porque não tinha mais como se manter no Recife. Ele se casou contrariando o que os seus tutores queriam para ele. Né? Bom, deveria até ter esperado um pouco o casamento, mas a gente aconselha assim: olha, vamos deixar o casamento para depois, a menos que surja aí um acidente de percurso. A gente tem que estar presente, né? Toda a família tem isso, evidentemente. Mas a família não gostou, e o fato é que deixou ele sem a contribuição, porque ele teve que voltar. Bom, mas outras pessoas certamente o ajudaram. E no Tribunal do Júri, indicado pelo governador Júlio de Malta, que era um admirador incondicional, confesso, da sua inteligência privilegiada. Foi curador-geral de órfãos, delegado-geral da Polícia da Capital e secretário do governador. Com a ajuda do próprio governador, ele conseguiu chegar finalmente ao seu curso de Direito, diplomado 16 de março. E foi recebido com muita festa na estação ferroviária. Então, era uma figura que
atrair a atenção pela sua inteligência. E a sua casa, na Rua da Alegria, sempre em Maceió, foi literalmente invadida pelos seus amigos. Nós temos uma nota no jornal Pernambucano, A Província, comemorando o seu bacharelato. E essa nota traz o seguinte, aspas, uma das figuras mais salientes e mais amadas da nova geração intelectual das Alagoas. Você veja, o termo saliente hoje é diferente. Na verdade, fulano, lá em casa, se eu não me engano, de ser saliente, menino, se comporte, né? Mas naquela, você veja, o jornal, o que ele quer dizer, olha como é a linguagem que eu falava no início. A linguagem era de uma pessoa que tem um destaque especial, exatamente, é destacada, né? Mas você veja como muda a língua e muda os termos. Mas espírito culto e de largo escrutínio, a sua atividade mental naquela hora, atividade mental, né? Cultura, você põe uma área de grande atividade mental. Se tem desdobrado com vantagem no jornalismo político, na crítica literária e na oratória, que lhe há proporcionado trunfos de condição humilde, em luta com elementos adversos. O doutor Rodrigues de Mello constitui nesse exemplo de quando pode, uma forte inteligência a serviço do caráter